Noah, reencarnado como o Nobre Supremo, transborda conhecimento e habilidades de trapaça enquanto busca conquistar servos neste mundo de fantasia. O que diabos aconteceu comigo? Resmunga o Prota. O Prota acorda e se depara com uma linda mulher. Ele se pergunta, quem é essa pessoa? Ele, sem entender, tinha se transformado em um bebê. E se perguntara quem seriam aquelas duas pessoas a olhar para ele. E ele se perguntou, minha mãe era para ser uma velha senhora, mas parece que essa mulher jovem é minha mãe agora. Ele ouvirá o homem chamá-lo de Sua Alteza. O homem diz que ele irá se chamar Noah. O rei, segurando ele, diz, esse é o meu filho. Os outros na sala se perguntam qual seria os status dele. O rei responde que os status dele é a água e que ele se tornará armélia. O Prota percebe que é uma vantagem e que os status dele estão mudando. As pessoas na sala percebem que os status de água do Prota estão no nível SS. Uma das pessoas da sala que os status do Prota se parecem com os dele. Todos se alegram e falam que era o esperado de uma criança do Império. O rei, erguendo seu filho, diz, este é o nascimento de um grande gênio. O Prota pensa, eu era um jovem camponês, ó que aconteceu para eu ser reencarnado como um nobre? 6 anos depois. O Noah se acostumou a ser visto nu e ser trocado todos os dias pelas empregadas domésticas, passando de um camponês ao filho do imperador e 13 graus príncipe, bem com se mudar para uma grande mansão no feudo de Armélia, onde vivem muitas pessoas da água. Nos 6 anos que o Prota reencarnou, ele percebeu que seus status que muitos veem como SS também parece mudar com base em quem o serve. O Prota tem várias empregadas para lhe servir, e ele percebe que seu poder aumenta quanto mais pessoas o servem. Ele pensa que seu poder pode ser infinito e que na outra vida o seu nível máximo era 8. Uma das empregadas diz, você parece muito masculino hoje, como sempre. A outra exclama, pronto, terminamos de vestir você. As empregadas dizem que ele é um menino calmo e composto e que ele é tão admirável. Elas comentam que ele é certamente o mais adequado para ser o rei. O Prota pensa que, embora ele tenha 6 anos, ele não pode fazer nada com eles agora e que, mesmo sendo da realeza, ainda tinha algumas dúvidas. A empregada o interrompe e diz que o príncipe coroado e o quarto príncipe pediram para o Prota fazer uma visita. O Prota vai ao encontro dos irmãos. O Prota cumprimenta seus irmãos e faz uma reverência. O príncipe coroado cumprimenta ele. O quarto príncipe convida o Prota a se sentar com eles. Os irmãos comentam que ele é um menino muito educado e inteligente, e que ele com certeza se tornará um ministro famoso no futuro. O Prota diz que vai se esforçar para fazer isso acontecer e pergunta por que eles o convocaram hoje. O irmão diz que tem um presente para o Prota. Ao se virar, o Prota se depara com um homem carregando um enorme baú. O homem, ao colocar o enorme baú ao chão, o irmão manda que ele o abra. O Prota se depara com uma espada. O príncipe coroado diz que este é o presente dele. O Prota fica espantado ao vê-la, uma espada estranha e gigante. Ele pergunta ao irmão o que ele quer dizer com isso. O irmão fala que esse é o nosso presente para você. Ele explica que o nome dessa espada é Leviatã, também conhecida como espada amaldiçoada da água. Ele fala que mais de 120 pessoas foram atrás desta espada antes dele, e todos eles morreram. O irmão diz que não há nada com que se preocupar agora, todos que tocaram nela morreram imediatamente de sua maldição. O Prota, mesmo ouvindo o que seu irmão disse, ele empunha a espada. O quarto príncipe diz que aqueles com rank S tiveram suas vidas sugadas por esta espada amaldiçoada, então pensaram que um SS seria capaz de lidar com isso. O Prota percebe que isso não é nada bom. Ele pensa com ele mesmo, você me deu esta espada por um motivo idiota, seu maldito príncipe coroado. O homem que trouxe a caixa sente seu corpo extremamente frio, ele sente como se agulhas estivessem o perfurando só de estar na presença da espada. O príncipe coroado diz que mesmo carregar a caixa é difícil para pessoas normais. O Prota fica pensativo. O irmão, saindo da sala com um ar de deboche, se desculpam por o incomodar na primeira coisa da manhã, e saem da sala. O Prota pergunta para a empregada qual é o problema, que ela parece triste. Ela diz para conversar mais tarde. O Prota pede para ela falar agora.
A empregada fala que não precisa se preocupar com ela. O prota exige que ela fale agora. A empregada diz que a fazenda da sua família foi inundada quando chegou a primavera, e que sua mãe que mora sozinha não pode mais se alimentar. O prota pergunta por que ela quer desistir. Ela diz que a única opção é ir para o distrito da luz vermelha. O prota manda ela parar de falar sobre isso. Ele diz que a partir de agora a mãe dela irá trabalhar nesta mansão. Ele diz que irá pagar 10 rins por mês. Ele diz que há uma casa vazia na periferia da parte oeste da cidade. Ela fala que nunca ouviu falar sobre esse lugar, e que 10 rins é mais do que um homem médio ganha. O prota fala que elas podem fazer uso disso. A empregada se emociona e agradece a gentileza do prota. O prota pensa, aqueles que vêm me servir, se eles se vendessem no distrito da Luz Vermelha, meu nome como 13 graus príncipe seria arruinado. Na pior das hipóteses, eu poderia até ser repreendido pelo imperador. Não posso permitir que servos desistam por causa de uma quantia insignificante, e certamente não trabalhará em algum distrito da Luz Vermelha. O prota perguntar ao mordomo se ele está ciente da inundação que aconteceu no início desta primavera. O mordomo responde, "Vô que está falando endosso, sim?" O prota pede ao mordomo que ele compre o máximo que puder da propriedade. O prota fala se não fizer nada haverá muitos comerciantes procurando comprar as propriedades daqueles, como Zoe, cujas casas foram perdidas. O prota pergunta ao mordomo qual o problema. O mordomo ficou surpreso pois sua previsão e direção são excelentes. O mordomo diz que a região toda custará 50.000 rins. O prota fala que vai preparar isso em breve e dispensa o mordomo. O prota pensa que antes dele reencarnar ela já viu inúmeras inundações, mas não poderia dizer isso ao mordomo. O prota pergunta ao mordomo se tem mais algo a dizer. O mordomo agradece e vai embora. O prota se lembra que o mordomo também é dessa área. O prota pergunta se o rei tinha lhe chamado. O rei responde que sim. O rei diz que ouviu falar que o prota comprou uma vila inteira. O pai pergunta como ele tem estado. O prota fala que tem se dedicado todos os dias. O prota se pergunta como o rei ficou sabendo tão rápido, já que ele não havia feito um anúncio ainda. O rei diz que não chamou ele para o repreender, mas sim o oposto, graças ao prota. O desastre está sendo todo cuidado. O prota fala pro pai que fez isso porque uma de suas empregadas estava planejando vender-se para o distrito da Luz Vermelha para ajudar a família. O rei pergunta como o prota aprendeu isso. O rei diz que se fosse o feudo do príncipe coroado, ele teria que resolver todo o problema sozinho. O rei fala que irá o recompensá-lo. O rei se pergunta se isso é mera coincidência, ou talvez vontade divina. O rei diz que o salário do prota é de 8.000 rins, e que isso era pouco para ele. O prota pensa que 8.000 rins não é pouco, e que na capital uma pessoa média ganha 120 rins por ano. O rei fala que aumentará a sua mesada em 1.000 rins. O prota agradece. O rei elogia o prota e que ele continue se esforçando para ser um poder para os outros. O prota concorda. O prota passeia pelas ruas da capital do Império Meelis, a cidade mais próspera da Terra. Todos os tipos de pessoas, bens e dinheiro estão aqui, há todos os tipos de lugares aqui, qualquer desejo pode ser satisfeito. No entanto, tendo apenas 6 anos, o prota não poderá fazer muito aqui. O prota se lembra que Eunus e Shezu mencionaram um novo cantor nessa área. O prota decide ir checar. O prota ouviu falar que o nome dela é Alice. No palco apresenta uma bela cantora. O prota fala que ela não é tão ruim. O prota diz que ela parece alguém muito séria, ela ainda está procurando no desenvolvimento de sua técnica, mas você pode dizer que ela está colocando seu coração para cantar. Um homem exaltado começa uma briga, e parte em direção à cantora. Ele está irritado com a moça por causa de uma dívida com seu pai, e pergunta como ela vai pagar só com essa porcaria de show. A ela fica um pouco apreensiva e diz que é tudo o que ela tem. Ele levanta a blusa dela e fala se ela vai ganhar dinheiro com essas suas armas femininas. Todos ficam em choque na plateia enquanto o homem ameaça ela.
O prota chama atenção para ele. Todos ficam em choque ao ver um garotinho ali. O careca irritado diz: "O quê? Só uma criança? Vai chupar os peitos da sua mãe, garoto." O prota fala: "Uma criança não é obrigada a pagar as dívidas de seus pais. Forçar a menina a usar seu corpo para pagar as dívidas é uma clara ofensa à lei." O careca ameaça bater no prota. O prota tira do casaco uma estranha bola que começa a brilhar, assustando o careca. É uma bola mágica que permita que o usuário, tenta humana ou não, faça feitiços. Na hora que o prota usa o item, saem raios que atingem os ombros dos valentões. O prota pergunta se eles querem continuar a luta, mas os 3 valentões saem correndo com medo. A plateia aplaude a atitude do prota. O prota ajudando o homem que tinha levado o murro do careca, ele pede para que se os homens voltarem, para ir fazer uma visita na casa do prota. O homem pergunta para o prota se ele é o príncipe. Todos ficam incrédulos dizendo que ele não poderia ser o príncipe. Enquanto isso, o prota cumprimenta a jovem cantora, devolvendo seu chapéu. Ele a elogia dizendo: "Sua música é ótima." O prota pergunta quanto é as despesas dela. A cantora fala que, incluindo as despesas de sua mãe, o prota interrompe dizendo que irá pagar 25 reins por mês. Ele diz que à medida que ela melhorar, ele aumentará seu pagamento. A cantora agradece a ajuda. Saindo, o prota pede para ela cantar outra música. Ao retornar para casa, o prota se depara com os arruaceiros que ele tinha enfrentado antes. Prostrados ao chão, eles pedem perdão ao prota. O prota diz: "Agora eles sabem com quem estão lidando, esses ao lado dele devem ser seus credores." O prota diz à empregada que mande os homens lá fora se retirarem da mansão. O quarto príncipe pergunta por que tinha aqueles homens na porta da mansão do prota. O prota fala que ouviu a Alice cantar hoje, e que aquelas pessoas queriam usar ela para cobrar as dívidas do seu pai, então ele interviu. O quarto príncipe diz que essa não é uma atitude de um príncipe e que isso irá manchar o bom nome da família. O prota diz que só queria passear um pouco pela cidade e que não poderia deixar que isso acontecesse com a moça. O quarto príncipe brinca com o prota dizendo: "Aquela garota estava cantando realmente tão bem assim?" O prota sem jeito responde: "Não roube ela, ok?" O prota fala que só quer se divertir um pouco com eles. O quarto príncipe diz que havia outra coisa que ele deveria ter contado sobre a espada amaldiçoada. Ele fala sobre o poder da espada, que ela é consciente, ela não pode falar. O quarto príncipe diz pro prota que a espada é como um cão, mas ele adverte que a espada tentará fazer um pacto para dominar o prota. O quarto príncipe fala para tomar cuidado ao fazer o pacto para não se tornar o servo da espada. O prota ficou apreensivo, ele pede que tragam a espada até ele. O homem trazendo a caixa, ao colocar no chão, o prota percebe que ele está bastante nervoso. O prota, ignorando o que o irmão disse, empunha a espada. O quarto príncipe, pensando que ele só devia fazer isso quando fosse mais velho, não agora. O prota pensa: "Você se tornará minha." Ao ouvir isso, a espada tenta de todas as maneiras subjugar o prota. O prota insiste em dizer para a espada que ela será dele. O quarto príncipe fica incrédulo com o que está vendo em sua frente, pois o prota tinha subjugado a espada amaldiçoada. O quarto príncipe, assustado, pede para alguém checar os status do prota. Abrindo os status do prota, o quarto príncipe fica assustado ao ver que o prota se tornou muito forte. O prota pensa: "Quanto mais gente me serve, mais forte eu fico." Se você quer a continuidade dessa obra, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe.